Bom dia de nova segunda-feira, nova semana começando cheia de possibilidades. Eu sou a Lívia e esse é o canal Produtividade Leve com aulas novas toda semana para você ter uma vida cada vez melhor e com tempo para o que você quiser. E o tema de hoje é muito importante, porque a coisa mais difícil quando a gente vai começar qualquer coisa nova, qualquer novidade, novo hábito, novo tudo, é entender os caminhos corretos para a gente chegar no nosso objetivo, E a gente erra demais nesse caminho. Apesar disso ser normal, é óbvio que é normal errar numa coisa nova, eu sei que isso acaba desanimando. E aí você erra uma vez, erra duas vezes, e aí acaba achando que aquela mudança, no final das contas, não era pra você. Eu entendo esse sentimento e é por isso que eu trouxe aqui os 3 maiores erros que eu cometi quando eu comecei a tentar ter uma vida mais organizada, mais produtiva e com mais tempo. Porque por mais que seja ok errar durante o percurso, é muito melhor já saber quais são esses grandes erros e principalmente como evitar esses erros ou como consertar quando eles aparecem. A gente economiza tempo, economiza esforço e chega no nosso objetivo muito mais rápido. Esses erros que eu cometi são quase todos da minha época ali de final de faculdade, que eu queria estudar para concursos. A minha vida como concurseira deu muito errado porque eu não sabia planejar o estudo e nem como dividir isso com as minhas outras atividades. Então, no final das contas, eu descobri que eu errei muito porque aquilo ali, aquele estudo, não era a minha prioridade. E eu fiquei tão tensa de dividir dividir meu tempo mal naquela época, eu achei aquilo tão horrível que eu mapeei todos esses erros quando eu fui fazer a prova da OAB um pouquinho depois. Porque eu não tinha espaço para cometer esses erros de novo. Porque na OAB, eu precisava passar, senão eu ficava sem trabalho. E aí deu muito certo, e aquela era a minha grande prioridade na época, porque eu corrigi esses erros numa coisa que era muito, muito importante para mim. E aí o primeiro erro que eu cometi naquela época é o mais clássico. O bom e velho planejamento irreal com milhões de coisas para o mesmo dia. Eu marcava de estudar 70 matérias diferentes. Eu tinha aula de manhã, eu tinha estágio à tarde e eu achava que eu ia estudar em todos os meus horários de almoço, que era um tempo bem curto, e desde o momento que eu pisava em casa à noite até 10, 11 horas da noite. Então, além de todos os finais de semana também e feriados, desde de manhã cedo até pelo menos umas 2 da tarde. Era insustentável. Então, tem gente que consegue manter um ritmo assim, talvez, mas eu não me conhecia e eu achava que eu conseguia. Hoje eu tenho certeza que não dá. Não é assim que eu consigo fazer as coisas. E aí essa carga elevada demais, sem espaço para descanso, me fazia cumprir bem ali essa maluquice por uma semana no máximo, mas aí na semana seguinte eu não dava conta mais. Eu atrasava o planejamento e acumulava tudo, não tinha espaço para nada. A semana seguinte, então, ficava aquela zona, porque eu não tinha ali um espacinho de manobra. Então, o que acumulava de uma semana ficava para outra e já embolava tudo. E isso nos leva para o meu segundo erro. Um planejamento assim, cheio de coisas, com atividade em cada momentinho, cada minuto do dia, te deixa sem espaço para imprevistos. Então, eu atolava todos os meus minutos do dia e se eu tivesse qualquer mínimo imprevisto, o cronograma acumulava para o outro dia já de uma forma insustentável porque não tinha minutos disponíveis ali naquele outro dia. Então, no planejamento que eu fazia, era obrigatório que tudo fosse perfeito, porque o dia seguinte não conseguia absorver nenhum atraso do dia anterior. E aí eu marcava assim, vamos supor, marcava de estudar, sei lá, umas 10 páginas de um tema na hora do almoço, que era o meu tempozinho ali entre a minha faculdade e o estágio. Tá, mas e se a aula atrasasse para acabar? E se acontecesse alguma coisa no meu estágio que eu precisasse chegar mais cedo? E se o restaurante estivesse lotado e eu demorasse a conseguir pegar minha comida e sentar? Mas olha só como que esses imprevistos são bobos, Isso acontece quantas vezes na nossa semana? Quantas vezes um compromisso seu ou uma reunião, uma aula, uma palestra atrasou para terminar? Terminou ali, sei lá, 10 minutos que seja depois do previsto. Esses 10 minutos já acabavam comigo, porque eu acho que eu tinha meia hora nesse espacinho. Quantas vezes você já teve que chegar mais cedo no seu trabalho? Quantas vezes você já ficou presa no trânsito? Essas coisas acontecem sempre, eles são imprevistos, totalmente previsíveis.
Só que o meu planejamento ignorava eles. No meu planejamento, ele previa que todos os dias eu ia acordar super bem disposta, eu não ia ter nenhum problema no meu caminho, tudo ia terminar no horário certinho, os caminhos de um lugar para o outro seriam 100% sem trânsito, o trabalho ia ser muito tranquilo todos os dias e eu ia chegar feliz e descansada em casa. Até parece, né? Igual eu disse, funcionava uma semana e depois explodia. E só durava essa uma semana porque era aquele início de empolgação que você quer ver dar certo, sabe? Você negligencia tudo, deixa todo o resto pra lá pra focar nesse novo projeto empolgante que tá cheio de novidades. Durante uma semana é ok prestar menos atenção numa aula, negligenciar o almoço, ficar acordado até mais tarde, recusar os convites das amigas, do namorado, mas quanto tempo que isso dura? Bom, tá aí minha experiência, né? Não dura. Nada em excesso é sustentável, ainda mais quando não dá esses espaços para os imprevistos. Então, para esses dois primeiros erros, a lição é a seguinte: dá uma olhada na sua agenda. Você está se sentindo atolada? Você se desespera quando um imprevisto besta, tipo trânsito, aparece? Então já liga o seu sinal de alerta, porque você está fazendo planejamentos irreais e sem espaço para essas coisas que acontecem dia sim, dia não na nossa vida. Mas e aí, como que eu resolvo isso? Eu sei que você tem coisa demais pra fazer, mas não tem como atolar 100% dos seus preciosos minutos, né? Não, mas assim, não importa o tanto que você acha que isso é necessário, que você acha que precisa fazer isso, porque não tá dando certo, você sabe que não tá dando certo. Já não tá resolvendo e as coisas não estão andando. Então faz o seguinte, você vai ignorar a sua lista absurda e vai focar nas duas maiores prioridades. O que precisa ser hoje? Então marca para isso ser feito ainda hoje de manhã e pronto, é isso que precisa ser feito. E se for feito, você já ganha o seu dia. Então não importa se você acha que você tem que colocar 30 tarefas na sua lista. Porque se no final do dia você não faz o que realmente tinha que ser feito, não adianta de nada. É muito melhor colocar só duas coisas, aquelas principais, e ver elas sendo concluídas. Depois você vai puxando as outras uma de cada vez. Eu sei que parece pouco e parece devagar, e é devagar mesmo, mas é esse devagar que te faz avançar. Porque pensa bem, você planeja ali aquele caos para sua semana, mas está sendo feito? Você está dando conta? Está funcionando? Ou você está vendo que as coisas vão acumulando e nada sai do lugar? É muito melhor concluir duas tarefas prioritárias do que nenhuma, né? E aí a gente vai pro terceiro erro. E é por causa desse erro que eu deixei milhões de projetos morrerem nas gavetas. Foi só quando eu aprendi a consertar esse erro que eu consegui tirar vários planos do papel, inclusive a página no Instagram e esse canal aqui. O terceiro erro é planejar demais e executar de menos. Quando o meu planejamento era uma bagunça, eu cometi aqueles dois erros que a gente já conversou aqui. E aí, ao invés de eu só recalcular a rota ali e ver de verdade quanto tempo que eu tinha disponível, considerando imprevistos, etc., e coisas bestas, tipo, talvez eu não tenha um horário de almoço disponível, para reformular a minha forma de estudo, eu simplesmente parava tudo, rasgava o planejamento maluco que eu tinha feito e passava dias fazendo outro planejamento maluco. Ah, mas é bom, né, fazer outro, porque eu vou corrigir os erros de antes, mas não, eu não fazia assim. E eu acho que você também não faz. A gente tenta, agora vai dar, agora vai ser diferente, faz a mesma coisa. Então, eu só comprava outra agenda, ou outro planner, outras canetas, ou qualquer outra coisa que eu achava que eu precisava absurdamente ter, porque se eu não tivesse isso, nada do meu planejamento daria certo. E aí eu fazia uma programação igualmente irreal, mantendo os mesmos erros. Então tudo que tinha ficado atrasado nas semanas anteriores, eu jogava pra frente e eu preenchia meses e meses e meses da agenda com todas as milhões de coisas que eu iria estudar naquelas horas todas que na verdade eu não tinha, mas eu não tinha parado para prestar atenção. E aí eu ficava ali, planejando, escrevendo e reescrevendo tudo que eu queria estudar. E eu organizava, né, esse estudo ao longo ali de 3, 4, 5 meses pra frente. Ou seja, se eu tivesse um imprevisto ao longo de quase um semestre, todo o planejamento estava arruinado e eu teria que fazer tudo de novo. Aí nisso eu perdi o tempo de estudo porque eu ficava lá dias e dias e dias só refazendo todos os meses pra frente.
Agora me fala, você teve mais ou menos do que um imprevisto ao longo desse ano? Acho que foi bem mais, né? Um imprevisto você deve ter tido ontem e se bobear já teve outro hoje, a semana mal começou. Ou seja, a cada vez que o planejamento embolava, ou seja, né, sempre, toda semana, eu parava e ficava lá planejando tudo de novo. Então eu gastei muito mais tempo planejando o meu estudo irreal do que efetivamente fazendo o que eu tinha me proposto a fazer. Hoje eu não faço isso mais, então eu aprendi muito isso no meu trabalho. Eu programo o dia de hoje, no máximo o dia de amanhã. Eu não vou lotar a minha agenda de quinta, sexta, desde o início da semana, porque eu sei lá o que vai surgir até lá, né? Eu sei lá o que vai demandar uma reformulação. E se eu fico perdendo tempo demais no planejamento, eu não executo. Então a minha segunda e a minha terça estão programadas, mas a quarta só vai ser definida no final do dia de amanhã. Porque aí é quando eu vou avaliar o que sobrou, o que chegou de novidade, né, para quarta-feira, para quinta, e já reformular a ordem de prioridade. Isso mudou muito a minha vida. Esse planejamento rígido, engessado ao longo de vários meses era o caos. E aí, eu sei que é tentador, a gente quer garantir que tudo ali vai estar organizado, mas não dá certo. É tentador, muita gente faz, mas é insustentável. Então por isso que eu tô aqui para te mostrar como que os meus erros me afetaram, mas como que você pode fazer para que esses seus erros não te prejudiquem mais e a gente resolva tudo e comece a semana de outro jeito. Então, gostou? Então vem comigo no desafio dessa semana.